Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre livros do mês de agosto. Eu sei que tá um pouquinho tarde, mas como eu tô viajando, como eu falei no meu outro vídeo, eu tô fazendo mochilão, então tá meio difícil assim de acompanhar, fazer gravações em alguns lugares não, é meio difícil, quase impossível. Então eu resolvi fazer o mês de agosto e daqui a pouquinho eu vou gravar o mês de setembro já para disponibilizar os dois mais ou menos ao mesmo tempo. Como eu tô fazendo uma viagem, tá mais fácil de ler, ao mesmo tempo que não tem como eu ler livros físicos, né? Porque eu não tenho muito espaço na mochila e também quero economizar. Assim. Promoções do Submarino não contam. Porque, enfim, já comprei vários livros desses, inclusive desses livros que eu vou mostrar. Alguns eu já comprei e eles já estão na minha casa lá em São Paulo, mas, enfim, não tenho como ler. Para manter atualizado, encontrei um site que eu acho muito legal falar, que ele chama lelivros.com.br. Esse site, quer dizer, eu não sei se é .com.br, eu vou deixar aqui embaixo. Esse site é muito bacana, ele disponibiliza livros gratuitos em PDF e pra mim, pelo menos foi uma boa opção, pra quem tá viajando também eu acho que é uma boa opção. E é uma boa forma, eu acho, de conhecer novos autores, se você é daquelas pessoas que não compra livro sem referência nenhuma, ou se não sabe direito como que vai ser o livro, tá meio indeciso, assim, dá pra você dar uma lida e depois se incentivar o autor, claro, comprando o e-book ou o livro físico. Enfim, se for do seu horário. Bom, eu de mês de agosto, como eu tô viajando, eu não tenho certeza assim das datas, mas basicamente acho que foram 5 livros no mês de agosto. E como eu não tenho o livro físico, não tem como mostrar a capa pra vocês, então eu vou botar aqui ou aqui em algum lugar, vou botar a capa deles pra vocês e falar um pouquinho deles. Bom, o primeiro livro que eu li e que eu vou mostrar pra vocês chama Um Gnomo na Minha Horta. Eu escrevi aqui algumas coisinhas, por isso que eu tô olhando pra cá. Chama Um Gnomo na Minha Horta, que é daquela coleção maravilhosa que é a série Vagalume. E acho que todo mundo conhece, se não conhece, é uma série infanto-juvenil maravilhosa, diva, que muita gente, iniciou muitos leitores pelo mundo. E eu amo muito, e às vezes eu dou umas recaídas, assim, eu gosto muito de livro infanto-juvenil, e aí eu vi esse livro. Esse em especial, na verdade, eu não baixei pelo Ler Livros. Eu encontrei acho que era um cara num grupo do Facebook de leitura e ele disponibilizou, acho que 50 livros da coleção Vagalume para baixar, fazer o download. E eu baixei esse que eu nunca tinha lido, mas eu sempre achei a capa muito bonitinha, que vai estar por aqui. E eu resolvi ler. E é um livro bem curtinho, é um livro infanto-juvenil, então ele é bem fácil, ele é daqueles que você lê assim bem rapidinho num dia. E ele vai contar a história do João Felipe, que é um adolescente que volta da Holanda depois de um ano na Holanda, morando na casa da tia. E ele volta e lá ele conheceu um gnomo e ele traz esse gnomo na mochila pro Brasil. Na casa do João Felipe, o pai dele tá meio numa crise, assim, porque ele é escritor e ele tá sendo pressionado para escrever uma novela. E ele não tá conseguindo, ele tá tendo aqueles brancos, assim, ele não consegue de jeito nenhum escrever uma coisa boa. E enfim. Aí esse gnomo, descobrimos que ele chama Casca de Bétula e ele é um contador de histórias, porque descobrimos também que cada gnomo tem uma especialidade, e esse é um contador de histórias. E aí ele começa a ser quase um ghostwriter invisível pro pai do menino, só que o pai do menino, como não sabe da existência do gnomo, acha que tá tendo insônia, tá sendo sonâmbulo e tá fazendo um milagre. Enfim, e é tudo um sucesso, porque ele escreve muito bem, os capítulos estão sendo muito bons, está tendo um sucesso, tudo. E como toda história, né, tem um ápice, tudo, tá todo mundo bonitinho, alegre, e depois começa, né, pra pimentar a história, entra um vilão, e começa a fazer um monte de trabalhada, enfim, o ritmo da narrativa é muito gostoso. É uma leitura muito fácil, muito dinâmica, assim, muito informativa, porque no meio ele fala bastante sobre a profissão, né, do ghostwriter, ele fala sobre plágio, ele fala sobre a importância da escrita, a importância do escritor. E por ser a coleção Vagalume, é altamente recomendada para qualquer idade, enfim, você já sabe. Dei 3 estrelas porque eu achei que meio deu uma enroladinha, assim, mas enfim, depende com que idade você lê também, eu acho que vai ser diferente, né? É o livro do Wilson Rocha, da editora Ática, para a coleção Vagalume. E só. Bom, os próximos livros, na verdade, foram 3, mas eu vou considerar como um, mais ou menos, porque ele faz parte de uma série, que é a Gossip Girl.
E não, eu nunca li Gossip Girl, nunca assisti Gossip Girl, então, assim, pra mim foi meio que uma curiosidade que eu já tinha, porque tinha muitas amigas que viam a série, então eu ficava meio curiosa, assim, e eu já tinha alguma expectativa, assim, eu já sabia mais ou menos sobre o que era, de tanto ouvir falar, assim, e basicamente Gossip Girl é uma coleção de livros que virou série depois, de 13 ou 14 livros, não sei direito, da Cecily von Schlegel. E durante o mês de agosto eu acabei lendo 3 livros, os 3 primeiros livros da série. Foram As Delícias da Fofoca, Você Sabe Que Me Ama e Eu Quero Tu. A série fala sobre basicamente a vida de uma elite dos adolescentes, das escolas super tops, das suas festas, das bebedeiras, das drogas, das fofocas principalmente. E o livro basicamente gira em torno de alguns personagens centrais e uma pessoa X, que é a Gossip Girl, que é a garota fofoca, que ela mantém um site, ela ou ele, não sabemos, mantém um site na internet no qual chama Gossip Girl, que ele ou ela coloca todas as fofocas e pessoas mandam e-mail pra ela falando sobre o que aconteceu com os personagens, que basicamente é a Blair, a Serena, o Chuck e o Nate e mais alguns, enfim, não vou falar muito, porque também eu acabei não lendo, como eu falei, eu só li 3. E foi mais ou menos o que eu esperava, assim. Mas eu ainda tenho que dar crédito por ela, pela autora, porque apesar de ser um livro fútil, assim, é um livro meio bobinho, meio... Ele consegue me deixar muito curiosa com o que vai acontecer no final. Então o livro, assim, ele começa muito legalzinho, aí tem um meio, assim, que você fica... Nossa, não quero mais ler esse livro, não quero mais ler esse livro. Aí você fica, não, vou tentar ler esse livro, vou tentar. Aí chega o final e você fala, não, como assim acabou? Eu quero saber o que vai acontecer no final. E aí você vai pro próximo, e é a mesma coisa, todos os livros devem ser a mesma coisa. Mas o ponto é que dá um gostinho de, eu quero saber que cargas d'água vai acontecer com esses personagens. E é isso, eu dei 2 estrelas porque a escrita, assim, eu achei meio fraquinha, o enredo é meio fraquinho, basicamente gira em torno das mesmas coisas, os 3 livros que eu li, eu não sei se muda depois. Também não sei se eu vou continuar, não sei se eu vou conseguir ler 14 livros assim. Mas o fato é que, por exemplo, eu parei no 3º livro e eu ainda quero mais ou menos saber o que vai acontecer. Mas faz 2 meses que eu li e eu ainda não procurei, não é um livro que você vai ficar, ai meu Deus, quero ler amanhã. Então, eu acho que vale a pena aqui para uma ressaca literária, assim. Bom, o próximo livro é um livro muito polêmico, que é da trilogia 50 Tons de Cinza. Eu só li o primeiro até agora, não sei se vou ler o resto, que é 50 Tons de Cinza, 50 Tons Mais Escuros e 50 Tons de Liberdade. Enfim, não sei. Eu já tinha muita expectativa sobre esse livro, inclusive muita, até demais, a ponto de me fazer, não vou ler esse livro porque senão eu vou me decepcionar, ou eu vou ler esse livro e, sei lá, não queria ler, demorei muito e tô lendo agora em um PDF. Esse livro foi baixado nesse site que eu falei, no Ler Livros. Ele tinha muitos erros ortográficos, então não sei se é recomendável para as pessoas. Enfim, eu me incomodei um pouco, mas até que foi tranquilo. Bom, pra quem não sabe, é um romance erótico, que ele mistura sadomasoquismo, ele mistura uma relação de submissão, ele mistura muitas coisas. Ele basicamente conta a história da estudante Anastasia Steele, que ela cobre uma amiga numa entrevista, e ela vai entrevistar um cara muito rico, dono de uma empresa, que chama Christian Grey, e ele é jovem, é bonito e é rico, então só isso, assim. E ele é super sedutor, assim, aí eles meio que se gostam, assim, e aí, bom, enfim, ela volta pra casa e tal, e esquece o assunto. Aí ela começa a encontrar ele em todo lugar, meio que acidentalmente, e eles meio que se embarcam numa relação, numa contrato de submissão. É uma coisa meio confusa, assim, porque eu achei o personagem meio inconstante, porque ele fala que ele não pode se apaixonar, e aí depois, enfim, acontecem muitas coisas que pra mim não fizeram muito sentido, mas as cenas, assim, descritas elas são bem detalhadas, então pra quem gosta de um romance erótico, sim, eu acho que é recomendável. Eu dei 2 estrelas pra ele, porque eu achei ele meio fraquinho. Eu achei, como eu falei, o personagem meio inconstante, assim, mas talvez se eu ler os 3 livros, talvez essa opinião mude. Não sei se eu vou ler os 3 livros, não fiquei curiosa, pra falar a verdade, assim, mas, enfim, eu acho que é recomendável pra quem gosta desse tipo de livro. O próximo livro foi um que eu amei, que chama Toda a Luz Que Não Podemos Ver. E ele é do Anthony Doerr. Eu não sei se é um romance de estreia, também não sei muito sobre o autor, nunca
tinha ouvido falar. E foi uma surpresa daquelas assim maravilhosas, que você quer que o livro dure pra sempre, assim, sabe? E ele foi publicado pela editora Intrínseca. E ele é mais um livro com a temática da Segunda Guerra Mundial. E eu amo livros assim, eu amo relatos. Eu tenho uma curiosidade meio mórbida, assim, sabe, por essas coisas. Mas eu acho muito incrível saber a história. E mexe muito com o sentimento. Eu sempre fico com vontade de ler mais livros sobre. Então, a hora que eu descobri que esse tinha essa temática, eu já baixei, foi também baixado pelo Ler Livros, e com certeza eu vou comprar esse livro. E eu amei, amei, amei. Bom, o livro ele tem um tipo de escrita que eu adoro, que é quando eles intercalam capítulos entre dois personagens que não se conhecem. E ele basicamente conta a história da Marie-Laure, que é uma menina que mora em Paris com o pai, e ela perde a visão aos 6 anos. O pai dela é chaveiro do Museu de História Natural, que fica perto da casa deles. Porém, a história começa a se desenrolar mesmo quando tem a ocupação nazista em Paris e o pai e a filha têm que fugir para Saint-Malo para encontrar um parente que supostamente vive lá. E eles vão pra lá basicamente sem nada, assim, e a menina tá cega, então só essa busca já é desesperadora, assim, eu já comecei a me sentir mal e eu queria saber como que é o livro inteiro e eu não conseguia largar mais. Paralelo a essa história, conta a vida de Werner e a sua irmã Ruth, que eles são órfãos alemães e eles estão numa época muito difícil, onde os alemães começam a preparar as crianças para meio que serem alemães nazistas e entram para a guerra. Mas quando ele ainda é pequeno, ele descobre uma adoração e um talento muito grande para consertar e mexer com rádios de todo tipo, fato que é altamente importante na Alemanha, porque muitas coisas eram enviadas e transmitidas pelo rádio, e acabam descobrindo o talento desse garoto. Ele entra para uma escola preparatória e depois ele acaba indo servir no exército nazista e vai para Saint-Malo. Ele se desenvolve paralelamente, se encontra, volta, tira, ele, leiam. Não quero falar muito, porque é muito difícil, eu quero falar um monte de detalhe, mas eu não quero, porque, vai perder a graça toda. Enfim, é divino, é daqueles livros que você quer morrer, quer chorar e quer abraçar todo mundo. Juro, é um livro fantástico, foi 5 estrelas, foi acho que o melhor livro que eu li no ano. O próximo livro acho que não é novidade pra ninguém e foi um sucesso mundial, que é A Improvável Jornada de Harold Fry, escrito pela Rachel Joyce, que foi uma ficção de estreia e também foi outro querido, assim, eu amei demais. E ele foi muito surpreendente também, porque eu tinha visto que tinha muitas resenhas, muita gente recebeu esse livro pra resenhar e tal, e eu não queria ver, porque eu falei, eu quero que seja totalmente surpresa, assim. E aí eu vi o livro lá no site e baixei, e acho que eu li, em 2 dias, assim, foi muito bom, muito bom. Bom, basicamente a história gira em torno de Harold Fry, que é o personagem central da história. E ele, numa manhã, ele vive com a mulher, numa manhã ele recebe uma carta de uma amiga de longa data, que é uma carta de despedida porque ela tá com câncer. E o Harold Fry fica muito chocado com essa carta e resolve fazer uma carta-resposta. No que ele faz a carta-resposta, ele fala, vou enviar no correio. Aí ele vai enviar no correio, e aí ele fala, acho que é melhor enviar naquele outro. Aí ele passa e vou enviar naquele outro caixa postal, vou até o correio central. E ele vai indo, ele entra numa realmente improvável jornada até o outro lado da Inglaterra, a pé, sem nada, sem nenhum preparo, nada. E é uma jornada quase da alma dele, na verdade, porque você vai percebendo com a história que ele é totalmente melancólico, ele guarda muita coisa que inclusive o leitor não faz a menor ideia, e ele vai soltando, assim, devaneios durante a jornada dele, que às vezes faz sentido, às vezes não faz. Você fala, gente, mas isso aqui não tá encaixando com isso aqui que ele falou. E é assim, é uma coisa muito dinâmica, muito humana, e a escrita é muito maravilhosa, eu adorei muito. E é basicamente isso, ele conta a história da jornada e tudo que envolve assim, a natureza humana, também envolve a mulher dele, envolve essa outra pessoa que tá com câncer, envolve arrependimentos, envolve angústias, envolve depressão, envolve melancolia, envolve renascimento, desconstrução. É a coisa mais linda do mundo, é uma escrita assim que
tudo isso que eu parei parece que, mas vai ser um livro que vai ficar se arrastando, né? Não. É cada capítulo mais instigante que o outro, você quer saber logo o que vai acontecer, dá um desespero, assim, é muito, muito, muito gostoso. Dei 5 estrelas também. E é divino, já tô procurando o outro, acho que é um romance, não sei, o outro livro da autora, que chama Operação Perfeita. Ou Perfeito, não sei direito. Mas eu quero ler muito porque a escrita dela foi a coisa mais linda também, junto com o outro que eu falei, do Anthony Doerr, que são 2 escritores assim, que eu descobri, eu quero nunca mais largar, eu quero que eles parem de escrever livros, nunca. Bom, esses foram os 5 livros que eu li no mês de agosto, e espero que vocês tenham gostado desse livro, avaliem, se inscrevam no canal, que aí vai me incentivar a fazer mais vídeos. E é isso, eu vou deixar os links aqui embaixo do meu primeiro vídeo, que eu expliquei um pouquinho mais onde eu tô agora, o que eu tô fazendo aqui. E falar um pouquinho também, o outro vídeo é um book haul que eu fiz aqui, na verdade na Malásia, então acho que é legal de ver. E o site que eu mencionei, que eu baixei os livros. E é isso, um beijo, até a próxima.